Boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem, professor? Deixa eu te mostrar rapidamente aqui o nosso novo mecanismo de avaliações e como que ele funciona, tá? Então, basicamente, eu vou editar aqui um curso que já tem uma avaliação, só para a gente ver como é que funciona esse mecanismo rapidamente, para não perder muito do seu tempo. Então, aqui vocês podem ver que eu tenho diversos tipos de conteúdo, vídeo, texto, vídeo, entregável e avaliação. Esse cara aqui que a gente está preocupado hoje. Então, a avaliação ela é adicionável por aqui. Atividades, avaliação. Percebam que, diferente de todos os outros mecanismos de criação de conteúdo, este aqui especificamente eu preciso importar. Nicolas, como que eu faço para importar este conteúdo, já que eu ainda não criei a minha avaliação? Bom, a gente vai ter que dar um passo para trás, vir aqui no menu lateral, ir em Biblioteca, Avaliações, e antes de editar nossa avaliação, editar o nosso curso, ou criar um curso novo ou um componente curricular específico, a gente vai ter que criar a nossa avaliação aqui na biblioteca, tá? Então aqui, ó, crie uma prova ou avaliação. Uma avaliação é um conjunto de temas, um tema é um conjunto de questões. Antes de criar sua avaliação, crie suas questões e vincule elas a um ou mais temas. Então beleza, então eu sei que eu não vou clicar em adicionar aqui antes de vir aqui em temas, tá? Crie um novo tema. Um tema é um conjunto de questões. Antes de criar seu tema, crie suas questões. Então, beleza, também sei que não vou criar o tema antes de criar as minhas questões, tá? Eu não vou criar muitas questões agora para a gente não perder muito tempo, mas basicamente eu vou mostrar para vocês o mecanismo. É bem simples. Então eu consigo selecionar as unidades, né? No caso eu estou com uma conta de administrador. Se eu tivesse com uma conta de professor, eu teria a minha unidade selecionada aqui fixa. Tá? Eu não poderia escolher, mas como eu sou um administrador, eu posso popular este banco de questões para mais de uma universidade, ou unidade, né? Ou convênio, ou escolas. Depende de como a instituição está chamando esse grupo de unidades. Tá? Então aqui eu tenho a dificuldade, pode ser de fácil, médio, difícil. Eu tenho o tipo de questão, se é uma questão discursiva ou se é uma questão de múltipla escolha. Eu tenho a habilidade, que é uma opção totalmente opcional, tá? Eu tenho as tags, tá? Então aqui ó, consigo até passar o mouse de algumas informações para ver alguns detalhes. Por exemplo, uma tag eu posso escrever e dar um enter que ele vai deixar eu colocar uma ou mais. Isso facilita muito na busca no caso de uma reutilização dessa questão ou vice-versa. Tá? Aqui eu tenho língua, nível e competência. Nesse caso aqui eu personalizei a nomenclatura da minha plataforma como se fosse uma escola de inglês. Então ó, percebam, curso de inglês, o nível eu preciso selecionar para mostrar, né? Avançado, competência oratória. Tá? Tem esta opção aqui, que também é opcional, é o texto de apoio. Eu posso adicionar um textinho de apoio nesta questão específica. E aí, no caso aqui, eu escolhi múltipla escolha. Eu vou escolher uma questão discursiva. A diferença aqui, né, com certeza que você sabe que a diferença de uma discursiva para uma múltipla escolha, a discursiva a gente vai ter que corrigir ela depois. A múltipla escolha, o próprio sistema já disse se está certo ou errado, calcula a porcentagem de assertividade do aluno na hora que ele estiver realizando a avaliação. Tá? Vou cancelar aqui porque a gente tem várias questões aqui, questões bem legais, questões que a gente pode brincar. É importante ressaltar que a gente tem o mecanismo de importar um CSV. Para quem não sabe, o CSV é um formato de planilha. E aí eu posso fazer um download do modelo. E quando eu fizer o download desse modelo, eu vou poder preencher esta planilha da forma que eu bem entender, ou passar para o meu setor pedagógico. E aí, quando eu soltar essa planilha preenchida aqui, as questões já vão vir automaticamente para cá. Então, no caso de você ter um setor pedagógico ou até mesmo um terceiro que está responsável pelas suas questões, você pode utilizar este recurso. A mesma coisa que em temas, eu posso importar um tema inteiro. Então, eu quero importar o tema que é gramática, segundo ano, terceiro bimestre, prova final, tá? Eu posso importar esse tema que são 100 questões de uma vez só, e aí eu vou fazer uma avaliação de 10 questões, mas eu coloco 100 questões no tema, que é para evitar qualquer tipo de cola, qualquer tipo de duplicidade de questões.
até mesmo porque a gente tem um mecanismo bem legal lá nas avaliações que você vai ver depois na visão do aluno, que a gente consegue definir quantas tentativas aquele aluno pode ter para realizar aquela avaliação, beleza? Então vamos ver aqui como é que funciona um tema. Eu vou editar essa questão para a gente ver como é que funciona aqui dentro, tá? Então, além dessa visão geral aqui, né, que é bem simples, eu tenho todas as questões que estavam ali na aba de questões disponíveis, eu posso adicionar. Se eu adicionar, ela vai aqui para cima e depois eu posso remover, bem simples. Mas antes de chegar nessa tela, quando eu crio um tema do zero, ele me mostra essa telinha aqui, que é basicamente aqueles mesmos campos que eu falei que eu personalizei, e aí ele permite eu vincular o tema também a estes campos, perfeito? E aí, aqui a gente tem uma busca legal, e basicamente isso é um tema, um coletivo, né, um grupo, um agrupamento de questões, tá? Como foi descrito aqui na hora que a gente passou o mouse aqui. Beleza, então eu já tenho temas criados, já tenho questões criadas, vamos agora ver como é que funciona a avaliação em si. Eu vou editar uma avaliação também para a gente não ter que demorar muito aqui. A avaliação é um conjunto de temas. Neste momento inicial, esse aqui é o mecanismo 1.0 de avaliações, um mecanismo onde o sistema divide igualitariamente o número de questões. Então, se eu definir aqui, né, vamos supor que eu cliquei em lá, criar nova avaliação, a primeira coisa que eu vou fazer é preencher esses dados aqui, o título, o total de questões, se essa avaliação tem as questões aleatorizadas ou não, quais são as universidades que vão poder utilizar essa avaliação, e aqui o grupo, subgrupo e competência, como a gente já havia falado anteriormente, tá? Totalmente personalizável, por isso que está ali no nível, nesse caso aqui eu personalizei. Tempo, então eu posso falar que essa prova vai levar 20 horas para ser feita, ou eu posso falar que essa prova tem que ser feita em 30 minutos, tá? Isso aqui é o tempo que vai ser exibido na hora que o aluno estiver executando a prova, vai ficar aqui em cima para ele, assim, ó, 30 minutos, e o tempo vai começar a correr. Então, posso definir o início da avaliação, posso definir o fim da avaliação, então eu posso deixar pronta a prova de final de bimestre, e aí essa prova vai ficar disponível assim que essa data e esse horário começarem, tá? Então, basicamente, esses são os detalhamentos que a gente pode fazer aqui da avaliação. E aí, como eu estava falando, quando eu adiciono, no caso aqui, vamos ver quantas questões a gente tem um total de uma questão, mas se eu colocasse aqui 20 questões, tá? O sistema ele dividiria da seguinte forma: 5 questões do tema 1, 5 questões do tema 2, 5 questões do tema 3 e 5 questões do tema 4. Ele divide de forma igualitária, como eu comentei. Beleza? Tem uma conta de aluno disponível aqui, então a gente pode ver aqui. Essa aqui é exatamente aquele curso que a gente viu. Só para vocês entenderem, eu estou nesse curso aqui de pensamento computacional. Agora eu estou em outra conta, então aqui eu estava na conta de professor. Essa conta que eu passei era uma conta de administrador. Eu vou voltar aqui na minha conta de aluno e vou iniciar essa jornada. Tá vendo? Play admin. Eu sou o criador e o aluno ao mesmo tempo. Tá? Eu vou aqui na avaliação, eu ainda tenho 4 tentativas, ótimo, vou tentar mais uma vez. E vamos ver como é que funciona. Então eu tenho aqui uma questão dissertativa, que eu posso falar teste. Já ficou salvo, tá? Não preciso clicar em salvar nada, só de marcar ele já reconhece. Questão de múltipla escolha, legal essa questão aqui que a gente tem o criador de conteúdo, ele tem um editor de texto bem completo, onde ele pode adicionar uma imagem, etc. E aqui a questão 5, eu estou chutando tudo, tá? Só para a gente conseguir passar logo. Então eu vou dar o concluir aqui e beleza, média parcial 6. Deixa eu ver meu gabarito. Ele me avisa aqui, ó, questão 1 em correção, que é aquela questão dissertativa, tá? Opa, vamos ver como é que funciona a correção, tá? Voltei aqui para minha conta de administrador. Aqui em abaixo de avaliações eu tenho correção de atividades. Essa aqui eu tenho 2 atividades para corrigir, eu estava na conta do Nicolas, então aqui ó, aquela tarefa lá, onde eu tenho, desculpa, essa é uma tarefa de dentro do curso, então para vocês que, como eu passei direto, mas antes da avaliação, ó, no conteúdo anterior à avaliação, eu tenho uma tarefa aqui,
que a minha missão era enviar um arquivo. Então, no caso de uma tarefa de casa, um trabalho de envio um PDF de 10 folhas falando sobre a Guerra de Canudos, tá? Um exemplo bem bobo, mas para isso que serve esse mecanismo de entregável. E aí eu consigo clicar aqui no Nicolas, né, que é o aluno que acabou de preencher. Eu estou aqui na tarefa, então a tarefa ele me enviou um arquivo, eu posso baixar esse arquivo, a entrega do aluno, faço o download do arquivo, entregue pelo aluno para dar uma nota a essa atividade, tá? E aí quando eu clico, eu posso baixar esse conteúdo, verificar se está correto ou não. Depois eu venho aqui na direita, dei uma nota para o aluno, após analisar a resposta do arquivo entregue pelo aluno, defina uma nota de 1 a 10 para essa atividade, tá? Eu vou dar aqui um 5, vou devolver a atividade ao aluno, eu posso falar para ele assim, melhore, você ainda tem uma chance, tá? E aí aqui vai de cada professor, né? Eu estou simulando uma situação boba, mas depois que eu corrijo essa questão de entregável, eu também posso corrigir aqui a questão da avaliação. E é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do mecanismo novo. Fica aí a dica para os próximos conteúdos que vocês forem criar. Um abraço.